Sejam muito bem-vindos e hoje eu estou aqui com o Márcio Bueno. O Márcio, ele é autor de alguns livros, ele é palestrante, tecnomanista, durante muito tempo trabalhando em empresas grandes, multinacionais, fora do país, e decidiu criar uma metodologia que une tecnologia e pessoas. Márcio, por que você decidiu fazer isso e o que te motivou a fazer isso? Metodologia você não vai explicar em um minuto, mas se você puder dar um rascunho de como é. Bom, em primeiro lugar, muito obrigado, Nicolas, pelo convite aí de participar do teu podcast. É sempre um prazer estar com você. Você conhece a tecnomanização desde lá dos primórdios, há muitos anos atrás, quando eu comecei a ter essa ideia, né? Então, é sempre um prazer aí estar com você e prestigiar o teu canal. Mais que falar sobre a metodologia em si, porque como você disse, é profundo, é complexo e não dá para falar em um minuto, eu vou falar da filosofia da tecnomanização. A filosofia é a capacidade de aplicar tecnologia e aplicar, ah, principalmente novas ferramentas, não só tecnológicas, mas também de gestão, para construir modelos que sejam conscientes, humanizados e rentáveis. Então, a filosofia é aplicar tecnologia e novas ferramentas de gestão para construir modelos que sejam rentáveis, conscientes e humanizados. Né? Esse é o grande chamariz e o grande tópico aí da tecnologização. Você perguntou também por que eu decidi criar a tecnomanização. Basicamente, porque eu não estava e não estou satisfeito com a sociedade que a gente vive. Né? Eu acho que a gente eu acho que a minha geração, eu sou de 70, a minha geração fez um Sim. desserviço à humanidade, né, eu se nada Não for deixou bons feito frutos para nós. não, se nada é isso, já que me chamou de velho, falou que você é mais novo, tudo bem, mas é mesmo, mas é mesmo. Eu É, não tô tão novo assim não, viu. Só mas sei, assim, não, vamos lá. eu tenho 2 filhos, uma filha de 25 anos e um filho de 15, e basicamente é o seguinte, eh se nada for feito, a sociedade que eu vou deixar para os meus filhos é uma sociedade pior do que a sociedade que eu recebi. Isso eu acho que é antinatura, a evolução, na verdade, foi uma involução. "Ai, mas Márcio, como você pode dizer isso? Hoje a gente tem mais tecnologia que nunca, hoje a gente tem acesso a bens de consumo, hoje ninguém morre de dor de dente". Eu estou dizendo, em linhas gerais, é óbvio que existe miséria, existem Uhum. pessoas que passam, mas assim, em grandes linhas, assim, a gente sim, tem mais acesso a bens de consumo, muita gente tem acesso à informação através da internet, muita gente tem acesso ao smartphone, à TV, a carros e tal. E essa sensação ou esta, na verdade, realidade de acesso a bens de consumo, de ter um pouco mais de conforto, né, porque as gerações anteriores, pô, não tinha ar-condicionado, não tinha meio de transporte adequado, não tinha nada. Essa sensação de conforto tecnológico transmite uma falsa sensação de progresso, uma muito falsa Uhum. sensação de que a gente melhorou, muito falsa sensação de que a gente evoluiu. Não é verdade. Nunca tivemos tanto acesso a bens de consumo e nunca tivemos tantas pessoas com depressão, com transtorno de ansiedade, com, Uhum. doenças. Nós construímos para poder dar esse conforto material, nós construímos uma sociedade doente. Então, Você acha que pelo por essas tecnologias, né, não só por pelas meio dessas tecnologias, tecnologias. não pela tecnologia em si, mas pela forma que a gente acreditou, e eu não digo que é óbvio que isso não foi feito de má fé, é óbvio que isso não foi feito a propósito, a forma que a gente considerou que era o correto fazer, ou seja, crescimento, acima de tudo, a qualquer custo, a qualquer preço, o bem-estar material. A gente criou uma Uhum. cultura onde, quando as pessoas estão tristes e deprimidas, elas vão comprar, porque isso, essa dose de dopamina que elas recebem pela recompensa de Uhum. ter comprado alguma coisa,
dá uma sensação, de bem-estar momentânea. E a gente fomentou isso, a gente incentivou isso. Por quê? Porque as empresas têm que crescer para gerar mais negócios, para gerar mais emprego, para gerar mais bem-estar, mas sempre falando do bem-estar, falando desse bem-estar material, Superficial, né? superficial. Então, Uhum, espera lá, e o que eu vi é que as pessoas entraram nessa dinâmica, de todo mundo, e eu inclusive em algum momento da minha vida, da minha carreira, eh, entramos nessa dinâmica, acreditamos que esse era o modelo a seguir e reclamamos uhum, das consequências disso, reclamamos do excesso de poluição que gera o consumo completamente, sem sentido. Reclamamos do trânsito, mas todo mundo quer ter carro, reclamamos da uhum, poluição, mas todo mundo usa plástico e usa materiais que poluem. Reclamamos do nível de estresse, mas todo mundo quer trabalhar 15 horas e quer pressionar pelos resultados. No final, o que acontece é, a gente entrou nessa dinâmica, porque acreditava que isso era o caminho, e muitos, mesmo não acreditando que era o caminho, diziam de uma forma, é muito triste isso, mas essa forma de dizer, fala: "Ah, isso é assim". Não, desculpa, uhum. isso não é assim. Nós fizemos com que fosse assim. E se não estamos Sim. satisfeitos com o resultado disso, cabe a nós mudarmos essa realidade. Só que para mudar uma realidade, um modelo econômico, um modelo corporativo, uma forma de fazer as Uma coisas nas estrutura, né, empresas. uma estrutura Exato, para mudar muito uma estrutura, robusta. é preciso uma nova forma de fazer as coisas. Você não consegue novos resultados fazendo as coisas da mesma forma que a gente fazia antes. Usar as ferramentas que nos trouxeram até aqui, usar os modelos corporativos que nos trouxeram até aqui, não vai nos tirar da situação em que estamos. Uhum, Então, a gente precisa fazer alguma coisa, só que muita gente diz: "Alguém precisa fazer alguma coisa". Como se o problema fosse de outros, como a responsabilidade fosse de outros, como se a obrigação fosse de outros, seja do governo, dos executivos, das uhum, empresas, de com quem quer que seja. Eu não, o que eu fiz foi, eu preciso fazer alguma coisa, e eu criei uma metodologia que ajuda as empresas a transformar o seu modelo de negócio, a transformar, a criar produtos que sejam mais conscientes e humanizados, porém, com um ponto muito importante, que seja rentável. Uma empresa precisa ganhar dinheiro. Uma empresa tem que ganhar dinheiro, ponto. Isso é inegociável e é uhum, discutível. Agora, precisa ganhar dinheiro destruindo a sua volta? Não. Precisa ganhar dinheiro usando as práticas que se usou até hoje, que se mostraram ineficientes porque construiu uma sociedade doente? Não. Precisa ganhar dinheiro deixando as pessoas doentes? Não. É possível ganhar dinheiro e até mais dinheiro fazendo as coisas de uma forma diferente, de uma forma consciente, humanizada, sustentável. Ah, mas aqui a gente, eu encontro, eu falo com muitos executivos, né, e diz: "Ah, eu aqui nós seguimos as melhores práticas do mercado, a gente faz tudo certinho". Eu falei: "Opa, espera lá", me dá medo Tem quando alguém aquela fala. me aquela tem aquele GPTW, né, que Tem mede que se a empresa ela é a Great boa e Place tal. to Work, a GPTW, Eu isso. não entendo eu não entendo muito bem aquilo. Como é? É uma coisa aquilo é sério mesmo? É Ou sério, é sério. Com qualquer outra certificação, com a ISO, que são coisas diferentes, tá, mas assim, com qualquer coisa que se transforma ou se massifica de alguma maneira para seguir práticas, porque assim, é interessante, quando alguém fala que segue as boas práticas, me dá medo, me dá arrepio. Por quê? Eu sempre me perguntei, e eu faço esse questionamento às empresas: "Vamos lá, esta empresa segue as melhores práticas, mas as melhores práticas são melhores práticas para quem? Normalmente é para quem as criou, para as grandes empresas de consultoria, para as grandes uhum, empresas que prestam esse serviço. Depois, as melhores práticas me traz a seguinte inquietude, porque quando você segue melhores práticas, normalmente você desliga na sua cabeça o pensamento crítico. Ah, como eu estou seguindo as melhores uhum, práticas, eu transfiro a responsabilidade. Como eu estou seguindo as melhores práticas,
Se der ruim, se der errado, se der problema, Porque a a culpa culpa não é não é minha, minha, né. a Se culpa não é der, minha, foi né. foi de quem criou Então, a melhor pô, história. espera lá, não é assim, cara, não é assim. Então eu me preocupo muito, ponto número um. Então, assim, o GPTW é uma metodologia séria, tem um bom propósito, mas eu acho que é muito insuficiente. É muito suficiente. Sabe por quê? Assim Uhum. como as iniciativas ESG, agora que todo mundo fala de ESG e que o ESG vai salvar o mundo, acreditar que o ESG vai salvar o mundo, ou vai resolver todos os nossos problemas, talvez seja o nosso maior problema, tá. O ESG é importante? Sim. É importante ter iniciativas ESG? Sim. É Uhum. suficiente? Não. Mas por que que eu acho que não é suficiente? Por Uhum. exemplo, Sim, sim. uma grande empresa do varejo, com um logo vermelho, né, que recentemente surgiu aí um Hum. escândalo, ela tinha governança, ela tinha iniciativas Hum. ESG, sabe, e teve um rombo fiscal, os conselheiros ganhando bônus de Uhum. milhões e tendo um rombo fiscal. Então, governança não garante ética. Certificações de GPTW, eu conheço muitas empresas de GPTW, por exemplo, no meu primeiro livro, no Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria, com a tecnomonização, que é uma introdução à metodologia da tecnomonização, este primeiro livro, eu cito um exemplo onde eu participei pessoalmente de uma reunião, onde o diretor de RH dizia que a empresa, né, tinha, feito ali a inscrição para tentar renovar a certificação GPTW, não, então para ser um melhor lugar para se trabalhar, um great place to work, né, e na mesma reunião ele disse que estava trabalhando para ser GPTW e ele estava fazendo um estudo para saber se era mais barato contratar pessoas com deficiência física ou pagar a multa, que o governo Hum. permite. Se você porque é uma empresa, aí para o teu público, se as Sim. pessoas não sabem, a partir de um certo tamanho de empresa, ela tem, por lei, obrigação de contratar uma porcentagem lá da sua Uhum. quantidade de funcionários, ela tem obrigação de contratar um número de pessoas com deficiência física. Bem, PCD, né, PCD. eh então, o que acontece? É obrigatório, ela tem que contratar, só que ela dizia que era muito caro contratar essas pessoas, é mais difícil encontrar pessoa que tenha o perfil adequado para o cargo, às vezes tem que fazer adaptações na empresa, etcétera. Então, essa pessoa que dizia que queria ser um GPTW, ela também estava fazendo um cálculo, falou: "Pô, vale a pena eu pagar e fazer todo esse esforço para eu contratar essas pessoas ou eu pago a multa que o governo exige, está tudo certo, aí eu não tenho trabalho". Uhum. Eu vou ser isento, né, se eu pagar a multa eu vou Exato, ser já eu livre, cumpri vou minha estar parte, livre. eu cumpri minha parte. Falei assim: "Não, você não cumpriu. Aham. Você pagou a multa, você cumpriu a sua parte com o governo, mas você não cumpriu a tua parte com a sociedade". Uhum. Além do mais, as empresas deveriam contratar pessoas com deficiências físicas, deveriam ter diversidade, equidade e inclusão, não porque é uma exigência legal, não porque a lei obriga, e sim porque isso aumenta o comprometimento e o engajamento das pessoas, de todos na empresa. Aumenta a criatividade, a interação com visões diferentes, aumenta a inovação, ou propicia um ambiente Uhum. para que se possa aflorar e possa desenvolver mais inovação. Então tem uma série de benefícios para a empresa reais, além de cumprir um papel Uhum. social de construir uma sociedade mais equânime. Ser GPTW não garante que você é realmente uma empresa consciente e humanizada. De novo, é melhor ser GPTW que não ser? Sim. Tá bom, ok. Uhum. É suficiente? Não. Pelo menos na visão da tecnomanização. A gente faz outras coisas que, na nossa visão, permite que a empresa seja realmente consciente e humanizada. Nenhuma empresa hoje sobreviveria sem tecnologia. Não Uhum. poderíamos estar tendo esse bate-papo hoje sem tecnologia. Então, assim, Sim. a tecnologia não é um monstro, não é um bicho de 7 cabeças não, e não é um monstro que vai destruir empregos, que vai destruir a humanidade, não. Uhum. A tecnologia é uma Exterminador do futuro. ferramenta. Exato, a tecnologia é uma Hum. ferramenta. Por exemplo,
O carro foi desenvolvido, é uma tecnologia analógica e tal, Ah, e ele pode servir para levar você ao hospital, para salvar a tua uhum, vida, mas se você sim. beber e andar a 250 por hora no centro da cidade, você vai se matar ou matar alguém. Então ele pode ser bom ou ruim dependendo do uso. A tecnologia é a mesma coisa, tá? O que acontece é que, como ela está muito presente, existe muita tecnologia, ela é mais acessível que nunca na história da humanidade e as pessoas têm medo. Hum. Basta usá-la com consciência. Por isso que a tecnomanização aplica a tecnologia para humanizar empresas, não para potencializar o modelo de negócio atual, os modelos econômicos atuais. Então, o que nós fazemos, a tecnologia, ela é necessária. Como eu disse, nenhuma empresa sobreviveria sem tecnologia, mas nenhuma sociedade existiria sem pessoas. Portanto, a gente precisa, inevitavelmente, e o maior desafio desse século para mim é ser capaz de unir tecnologia e pessoas de uma forma consciente. Isso é muito fácil falar Porque e não é tão fácil fazer, tá? é muito inspirador você ouvir, mas você fica pensando na prática, como é a prática. Exato. Vamos lá. Na prática, o que que você precisa ter? Na prática, você precisa ter ferramentas e metodologias que te permitam fazer isso. Por quê? Porque se você não tiver as ferramentas e metodologias e seguir as melhores práticas do mercado, o que você vai fazer é o que a maioria das empresas fazem na transformação digital: aplicar tecnologia para otimizar seus processos atuais, para Uhum. otimizar o que ela faz hoje, para E fazer de forma enxugar de mais alguma ágil. forma, né. Sim, De reduzir enxugar, custo. né. Então, reduzir custo, e aí também passa por reduzir pessoas, reduzir custo, reduzir, otimizar processos, aumentar a resiliência, aumentar o alcance geográfico, ganhar escalabilidade, blá, Uhum. blá, blá. Tá, é isso, para isso que as empresas usam a tecnologia. E não está mal, mas o problema é que, feito isso de uma maneira tradicional, Uhum. a maioria das transformações digitais não funcionam ou não alcançam o seu resultado esperado. Segundo a McKinsey, 70% dos processos de transformação digital não alcançam o objetivo. Com a nossa metodologia, nós construímos um modelo que seja mais consciente, humanizado e rentável, ou seja, para ganhar mais dinheiro de uma forma consciente e Uhum. humanizada, e aplicamos a tecnologia para otimizar e viabilizar este novo modelo construído, não para otimizar o atual. Até porque, como eu comentei, eu não estou satisfeito com a sociedade que a gente vive, né? E claro, a minha opinião não serve para nada também. Eu estar satisfeito ou não, né, não é relevante. Mas, Tem que fazer, né, fazer. É igual exato, você mas estava falando, né. assim, exato. Mas assim, eu perguntei nos últimos 5, 6 anos, em todas as minhas palestras, em todos os meus cursos, em todas as minhas reuniões, se as pessoas estavam satisfeitas. Eu não encontrei ninguém que dissesse que está satisfeito com a sociedade que a gente vive. Ok, se eu não estou satisfeito com a sociedade que a gente vive, as empresas elas têm uma grande participação nesse modelo, na criação da sociedade. Por exemplo, quer ver? Os produtos e serviços das empresas moldam comportamentos, criam tendências, forjam ali a forma da sociedade atuar. Isso aqui. Um Uhum. smartphone é um produto, mas ele mudou a nossa forma de se comunicar, de se locomover, de Uhum. comprar. Então, assim, produtos e serviços mudam comportamentos sociais. Eles mudam e constroem modelos sociais. Bem, se eu não estou satisfeito com a sociedade que a gente vive, e as empresas têm uma grande participação e responsabilidade na formação dessa sociedade, eu pego, construo modelos conscientes e humanizados, aplico a tecnologia para viabilizar esse modelo, não para potencializar o atual. Então, é um Uhum. processo de transformação organizacional. E para isso, você precisa, inevitavelmente, ter uma ferramenta ou várias ferramentas, modelos, direcionadores. E aí eu fui construindo a metodologia da tecnomanização. Mas você falou das pessoas terem medo, né, das tecnologias, porque eu digo assim, na minha bolha de redes sociais, Facebook, né, você Aham, viu toda aquela polêmica do Facebook de dados e tal, né,
Então isso faz a gente pensar que essas tecnologias elas estão vindo, sei lá, para destruir empregos. Eu trabalho como designer, né. Até que ano, até vai sei lá, daqui 5 anos, será que a minha profissão vai ser como ela é hoje? Mas o que acontece é o seguinte, isso já acontecia antes, tá. Por exemplo, a tua profissão de Uhum, designer, que já posso te garantir, daqui a 5 anos, inclusive daqui a 3 e daqui a 2, ela não vai ser como ela é hoje. Há 10 anos atrás, a profissão de designer era como ela é hoje? Não. Há 15 anos uhum, atrás, talvez, ou há 20 anos atrás, ela também não era como ela é hoje, e há 30 anos ela nem existia, como ela existe hoje. é Ah, verdade. Não, então, existia sei lá, era muito em mais outros restrito, né, formatos, em era muito outros mais modelos e restrito. tal. Então sabe o que acontece? Uhum, As profissões ao longo da história da humanidade, o assessorista, sempre tem os exemplos, tá, né, o assessorista, o cara que consertava a máquina de escrever, aí ele desapareceu e surgiu o cara que consertava o PC. Hoje já quase nem tem pessoas que consertam uhum, PC, porque as pessoas trocam, não vale a pena consertar e tal, não sei o quê. Então assim, as profissões vão mudando, desaparecem algumas e surgem outras, uhum, tá. Qual é a diferença então do que existe hoje para o que existia antes? É a velocidade. Antes, sim. para que uma operação uma profissão desaparecesse, surgisse outra, passavam gerações, ou uma geração no mínimo. Hoje, em 3, 4, os ciclos são muito menores de transformação. Uhum, Então a velocidade dessas transformações é muito maior, o que obriga as pessoas a, às vezes, mudar de profissão, porque a profissão que ela tinha desapareceu, mas surgiu outra, e essa profissão que surgiu já desapareceu e surgiu outra. Quando eu era uma criança, já faz muitos anos, eh uhum, eh, eu ouvia, né, os adultos dizerem: "Ah, Márcio", ou falando com outras pessoas, né, "Ó, você vai estudar, e quando você parar de estudar, acabar de estudar, você começa a trabalhar e trabalha a vida toda". uhum, Já essa frase não é válida há muitos anos. Não existe acabar de estudar, não existe parar de estudar. É estudar a vida toda, seja para se aprimorar, se aprofundar na sua profissão, seja para, de alguma forma, ampliar o seu conhecimento em volta da tua área de atuação, seja para mudar de profissão e migrar. É muito comum hoje. Antes a pessoa estudava, fazia uma faculdade para uma coisa e tinha que trabalhar naquilo, como se fosse quase uma condena, né, uhum. você estava condenado a trabalhar. Hoje não, hoje é É. comum você falar: "Puxa vida, eu estudei biologia e trabalho com tecnologia, eu estudei tecnologia e trabalho com", e tudo Uhum, bem, né, e tudo bem. Então, isso, a tecnologia acelerou este processo, mas ele sempre existiu. Agora, a tecnologia vai substituir o ChatGPT ou outras tecnologias, tanto de inteligência artificial como qualquer outra, vai substituir ou vão substituir essas tecnologias mão de obras? Vão. A gente não pode se uhum. enganar. Vão, Sim, com vão. certeza. Vão acabar com profissões? Sim, mas vão surgir outras. Vão surgir Aham. outras. Eu preciso estar antenado, ligado. Com isso também, eu não quero ser leviano, como alguns executivos são, ou alguns políticos são, falar: "Ah, não, as pessoas têm que se reinventar". Isso é uma frase muito fácil de dizer, mas é muito vazia e é muito perigosa, porque, assim, Uhum, nem todo mundo está antenado e está ligado no que está acontecendo, nem todo mundo tem a capacidade de se reinventar, nem todo mundo, seja financeira, seja, acesso. Porque a gente, claro, uhum. a gente tem internet, a gente vive numa bolha que tem acesso a muita coisa, nem todo mundo tem acesso. Tem um processo de mudança interna, né, e tal. Oportunidade, tem um processo de mudança interna, ou seja, tem muita coisa que envolve, dentro e fora. E achar que Uhum, todo mundo é capaz de fazer isso e e dizer que cada pessoa tem que fazer e que uhum, se vire, é perigoso, porque, inclusive é irresponsável, eu diria. As pessoas e as empresas que têm
maior capacidade intelectual, maior acesso, maior capacidade econômica, tem sim a obrigação de ajudar as pessoas que não têm. Uhum. Ajudar Sim. de forma dando, eu não me refiro a dar bolsa oportunidade, Hum. bolsa não, não é isso, tá. Criar oportunidades de educação, criar oportunidade. Então, assim, existem muitas formas e eu sou sempre a favor, não de dar o peixe, sim ensinar a pescar, isso é muito antigo, mas eu continuo sendo a favor disso, porque eu acredito nisso. Às vezes o assistencialismo ele é necessário por um período curto de tempo. É, tem. Hã. Mas as pessoas e as empresas têm a obrigação sim de construir modelos econômicos que sejam conscientes e humanizados para evitar um caos. E além do mais, não é o caos do outro, é o próprio. Sabe por quê? Assim, ó, tem uma empresa Uhum. que, eh uma cervejeira de carioca, de Petrópolis, que automatizou e robotizou a fábrica toda. Não tinha nenhum funcionário trabalhando. Tudo Hum. automatizado, tudo robotizado. Desde o ponto de vista da tecnologia, é bonito ver isso. É legal ver as tecnologias, é muito futurista. Tá bom, legal. Me Uhum. mandaram, sabe que eu trabalho com isso, me mandaram, falou: "Olha que legal, que bacana". Eu falei assim: "Ah, legal, bacana, mas uma pergunta que eu faço, se todas as empresas fizerem isso, para quem elas vão vender? Porque vai estar todo mundo desempregado". A falta de tecnologia, zero tecnologias nas empresas, mataria as empresas, elas não conseguiriam operar. 100% de tecnologia nas empresas, mataria as empresas, porque é o cúmulo do absurdo. Buscar esse equilíbrio de uma forma consciente e humanizada é o objetivo. Tem 2 exemplos que um é mais popular, que é caixa de supermercado, né. Sempre teve essa ideia de que essa profissão iria acabar, e hoje a gente já vê, pelo menos aqui em Fortaleza, né, acho que é Uhum. mais lento, mas enfim, eu não sei como é que tá aí. Você já vê postos, né, automático, você vai e passa o seu produto. Cobrador de ônibus, caixa de supermercado, ah, porteiro de estacionamento. Uhum. O controlador ali de estacionamento, da entrada do estacionamento, eh, tem uma infinidade de profissões que vão desaparecer. Frentista de posto, que inclusive em muitos países da Europa, eu morei 15 anos na Europa e tal, já não existem essas profissões há muitos anos, tá? Há muitos anos. E nem por Hum. isso, há 10, 15, 20 anos, por exemplo, há mais de 20 anos não existe frentista em vários países da Europa. Você chega, desce do carro, abastece o teu carro e vai lá no caixa e paga, ponto. E em alguns Uhum. postos, inclusive, você paga com cartão na máquina. Isso há 20, mais de 20, 25, 30 anos. E a economia Uhum. europeia e a americana não quebraram por isso. Serão muitas profissões que vão desaparecer ao mesmo tempo, mas vão surgir outras. Essa transição, o frentista Uhum. de posto de gasolina vai desaparecer, até porque não só porque o autosserviço vai aumentar, mas também porque os carros a combustão, a tendência é que desapareçam e vão ter carros elétricos, né. E Uhum. aí o que acontece? Mas vai aumentar, por ter carro elétrico, vai aumentar a procura de eletricistas, porque precisa instalar postos para recarregar os carros, de recarga, precisa, adaptar as casas para as tomadas. Então, no final, desaparece uma profissão e potencializa-se outra, ou surge outra. Uhum. Isso tem que ser muito bem, trabalhado. O que não pode acontecer é o caixa do supermercado ou o caixa do banco sentar e ficar reclamando porque ele perdeu a profissão e alguém tem que É. ajudá-lo Sim, a sim, sim. alguém tem que me ajudar agora, porque eu perdi minha profissão. Falou: "Cara, Uhum. você tem que se ajudar". Mas de novo, é nossa obrigação de todos, criar modelos econômicos, criar modelos corporativos, criar empresas, produtos e serviços conscientes humanizados para amortecer esse impacto e criar oportunidades para essas pessoas, porque muitas não são capazes de fazer essa transformação sozinha e é sim nossa obrigação de ajudá-los. Eu não sei se você tá sabendo da greve dos roteiristas lá em Hollywood, né, e tal. Que eu sou muito Não, ligado não, não a tô, eu cinema, né, tô meio por então fora. Sim, sim. um tópico que tá
gerando bastante polêmica é que os produtores eles estão querendo usar o chat GPT para escrever roteiros, né. Aí entra a questão do direito autoral, né, o que é o direito autoral, o que é A tecnologia já está aí, mas as leis não estão, uhum, a o nosso comportamento ético, a ética não acompanha a velocidade da tecnologia. A nossa biologia não acompanha a velocidade da tecnologia. Então a gente não está preparado para saber usar, a gente não está preparado para saber os limites disso. Como a lei também não marca esses limites, ainda é muito perigoso, ainda é muito uhum. perigoso. Já não só pela ameaça a profissões, mas por como usar isso e para que usar isso, né. Não está regulado nada. E isso é de Só difícil tá vindo, regulação, né, só tá. tá Só está vindo vindo, muito mas ninguém rápido sabe e muito e como não tem lei, vale tudo, e na aham. vida não vale tudo. Na vida não deveria valer tudo. Eu entendo essa reação dos roteiristas de dizer: "Puxa vida, a gente aqui faz uns roteiros muito legais, você não pode fazer com o ChatGPT". Eh, mas é um pouco uma reação natural, tá, eu entendo. É como se quando o Thomas Edison inventou a lâmpada, e ele Hum, apresentou a lâmpada à sociedade, e aí com a luz elétrica, o pessoal do sindicato de velas dissesse: "Não, você não pode usar lâmpada elétrica ou de lamparina ou de querosene", fala: "Você não vai poder usar, porque senão a gente vai perder o emprego". A As evoluções e o progresso, eles acontecem e ponto. Ah, você não consegue parar isso. Aconteceu quando surgiu o Uber, ou outro aplicativo qualquer, não importa, uhum, mas assim, os taxistas fizeram greve, e aí está, não adianta. O que sim. acontece é, tem que ser regulado, por quê? Porque um roteirista, em teoria, o argumento pode ser, e eu nem conheço o caso em profundidade, tá? E eu não estou defendendo nenhuma coisa nem outra, eu só estou contextualizando de Uhum. acordo com a minha visão, que é o seguinte: um roteirista, em Sim, teoria, todo o conteúdo dele é autoral, é da cabeça dele. sim. Mais ou menos, mais ou É, menos. referências, né. Porque no final ele tem referências, ele assiste e tal, e ele traz Aham. referências. O que acontece é que a inteligência artificial também faz isso. E onde tem a garantia de que, porque como ela busca, vamos lá, a inteligência artificial, o que ela faz, o ChatGPT e outras vezes, a fonte dela é a internet, dito de uma forma muito genérica, tá? E tudo que está na internet é correto? Não, tudo que está na internet é, é, é real. Ah, ainda está gatinhando, mas é uma ameaça? Sim. E vai acontecer? Vai. Só fechando essa história dos roteiristas, eles querem se blindar justamente por isso, né, porque tem um interesse ali, tem uma coisa que as pessoas Claro, então, querem ver, né. não, isso sem dúvida, mas assim, isso acontece, né, e está estudado, e tem o ciclo de adoção de tecnologia, porque quando surge, né, bomba, depois cai ali no ostracismo, ninguém mais fala disso. Aconteceu com o metaverso recentemente, aí só era metaverso todo dia, o dia todo, agora Ah, ninguém mais fala nisso. metaverso. Aí depois volta, então Vamos assim, entrar no metaverso existe, depois tem que eu vamos, vamos. Mas assim, existe uma curva de adoção de tecnologia e tal, e de novo, ah, essas tecnologias não é nada novo, só para você ter uma ideia aí para o teu público, a inteligência artificial existe desde 1950, tá, assim, começou lá, "Ai, agora inventaram", não inventaram agora, ela foi se uhum, desenvolvendo, tá. O metaverso que foi falado muito recentemente, o Second Life, ou uhum. coisas que aconteceram há 10 anos atrás. Então assim, e agora está sendo aprimorado, e talvez ainda nem seja a última onda, talvez ela vai melhorar, e depois ainda vai ter uma outra onda de adoção, mas quando a gente olha a adoção de tecnologia e coisas que vão acontecer, primeiro, você não consegue parar esses movimentos, eles vão acontecer você querendo ou não. Então é melhor aprender a se preparar a isso, né.
E segundo, Uhum. não é amanhã, não, a inteligência artificial não vai estar 100% em tudo, o ChatGPT ou qualquer outro, só porque o ChatGPT ficou mais famoso, mas não é o único. Inclusive eu vou, né, estou lançando um curso de alfabetização digital. É exatamente um Hum. curso onde tem falar de tecnologia para pessoas que não são de tecnologias. Uhum. Sim, sim. Todas as profissões precisam entender qual é o impacto. Então, assim, eu tenho um professor que vai falar sobre um especialista, um super especialista, inclusive, uma pessoa super renomada, sobre inteligência artificial. Muito bom, muito bom. Vai ter um outro especialista que fala sobre 5G. Na verdade, não sobre 5G especificamente, mas sobre a importância das telecomunicações em tudo que a gente faz. A gente não estaria batendo esse papo aqui sem telecom. Uhum. E a diferença do que o 5G vai trazer e o 6G que já estão se falando, para todas as tecnologias que a gente tem para os negócios, e vai mudar muita coisa. Nós vamos falar sobre blockchain, então tem aulas com super mega especialistas de cada Hum. tecnologia dessas, não falando tecnicamente sobre essas tecnologias, mas sim falando conceitos básicos do que são essas tecnologias e qual é o impacto que essa tecnologia vai ter no mercado, nas profissões, nas empresas, na sociedade? Porque é isso que as pessoas Uhum. precisam aprender. Todos precisam entender como as tecnologias vão impactar e, principalmente, e o mais inteligente, não só como ela vai ser impactada por essa tecnologia, mas como ela pode utilizar essa Uhum. tecnologia para se desenvolver. Pois eu até passo, assim que eu tiver já o link, eu passo para Uhum. você Tá, aí eu colocar coloco. aí na descrição do vídeo, se você puder, e divulgar para a tua rede, Sim, porque sim. no final, é uma linguagem, são super especialistas, mas uma linguagem coloquial, sem tecnicismos, explicando o impacto da Acessível, tecnologia. né? Acessível, tá? É um curso específico para isso, tá? Depois terão cursos para profissionais, então aí são técnicos e Uhum. tal, mas esse é um curso que eu achei que fazia falta, era Sim, necessário. é muito boa a ideia, muito boa. De vez em quando eu tenho umas boas ideias, Nicolas. Não é sempre não, mas de vez em quando. Márcio, e o metaverso morreu? Nasceu e já Não, morreu? Como é que foi isso? Que eu não, não não. O metaverso, ele não morreu, mas primeiro, não, a adoção não vai ser tão rápida quanto, porque ainda temos problemas de telecom, né, de telecomunicações, o 5G Uhum. ajudaria e vai ajudar nisso, Sim. o 6G, então a velocidade de banda que requer. Algumas tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada, e mais que isso, porque a tecnologia, mas a tecnologia já existe. Lá em São Francisco, tá, tudo bem, é um Uhum. microcosmos, né, ali no Vale do Silício, mas é uma bolha, são bolhas que existem, e para isso ser disseminado de forma massiva, ainda não é o momento, mas as empresas têm que se preparar para isso. As pessoas têm que se preparar para isso. Mas sabe o que acontece? Não é só uma questão de tecnologia. A tecnologia é a parte menos importante disso. Se vai ter 5G ou não vai ter 5G, ou 6G, se todo mundo vai Uhum. ter ou não vai ter, ou quando vai ter. Não é isso. Não é uma questão de dinheiro, de recursos. Existem dinheiros e recursos necessários para massificar isso e para mostrar para as pessoas e tal. Também não é uma questão de recursos e nem de tecnologia. É uma questão cultural. Sabe o que acontece? Vamos analisar o seguinte. E, inclusive, é uma das coisas que a gente fala nesse curso, a gente mostra. Em 1995, surgiu a banca eletrônica, Internet Banking. O banco eletrônico surgiu em 95. A tecnologia já existia Sim. Uhum. e 15 ou 20 anos depois, menos de 40% das pessoas, segundo a Febraban, acessavam a internet. 20 anos depois, acessavam a internet, acessavam o banco, a conta corrente por internet. E hoje em dia, 60%, ainda tem muita gente que não acessa banco por internet ou Uhum. acessa pontualmente. Mas até a minha geração,
ainda vão ter pessoas que vão utilizar, por questões culturais, tem medo, não tem acesso, ou não conseguem usar, tem uma série Aham. de questões culturais, então não é que já existiu a tecnologia, acabou o mundo, não, é um processo lento. E você vai me dizer que os bancos, o setor bancário, não tem dinheiro para fazer marketing, não tem dinheiro para fazer Uhum. campanhas de adoção da tecnologia, não tem dinheiro para fazer campanhas de incentivo. Se você usar o banco eletrônico, eu te dou um incentivo, te dou dinheiro, te dou menos, dou mais desconto, te dou menos juros, pago, cobro menos Uhum. juros. Sim. Tem dinheiro para fazer. E faz. E Eles mesmo assim, fazem em coisas que beneficiam eles, né. claro, e usar Tipo, banco teve a eletrônico, a adoção do Pix, alguns sim. bancos deram, sei lá, algumas coisas, se você cadastrasse a chave, né. Ontem eu participei de um jantar, e teve um bate-papo lá sobre o lançamento do meu livro mais recente, aí que foi quinta-feira passada que eu lancei, o Matuto Corporativo. E aí, teve pessoas que vieram ali e falaram: "Puxa vida, eu quero pagar", e tal. Eu falei: "Ah, faz um Pix", o cara falou: "Ah, eu não trabalho com Pix". E a adoção da tecnologia Uhum. não é pela tecnologia em si, é questão cultural. O metaverso veio e amanhã ele já vai ser todo mundo no metaverso? Não. A inteligência artificial veio e amanhã vai ser todo mundo vai ter que não, tá, é um Vai ter os processo, ícones, vai ter o avatar, né. é Mas um o que que o processo. metaverso vai trazer de benefício? Que porque às vezes a gente tem a sensação, sim, a pessoa leiga que só acompanha pontualmente, que são criadas tecnologias só por criar, pra ter aquela evolução. Mas, às vezes a gente não sabe o propósito, né, pra quê, Ó, por quê, se é só sinceramente, no metaverso eu posso, entrar numa loja virtual, no meu mundo, e comprar. Isso agrega na experiência de compra? Hoje em dia, com as tecnologias que existem e tal, sinceramente, a minha opinião pessoal, né, eu não sou nenhum especialista, mas não agrega. Eu ter um curso virtual, onde as pessoas estão numa sala de aula virtual, e aí todo mundo com seu Uhum. óculos interaja de uma forma muito, mais intensa e mais Imersiva, né. profunda e Imersiva. imersiva com os colegas, com a turma, com o Uhum. professor, tem impacto? Tem. Sim, sim, sim. Então, assim, dependendo serve para tudo e é bom para tudo? Não, tem coisas que é hype, que é só, sabe, para fazer Uhum. como pessoas que pagaram milhares ou milhões, de dólares por terrenos no metaverso, abriram uma Hum. loja. Teve exemplo de uma grande marca francesa de supermercado, que está no Brasil inclusive, criou uma loja no metaverso, mas ainda não tinha produtos, mas só para falar que estava lá. Então você entrar e falar assim: "Ó, estamos aqui preparando, abrindo", tudo bem, aí pagou uma fortuna para estar lá só para dizer que estava. Agrega? Não, não Uhum. agrega, mas às vezes está de acordo com a estratégia da empresa, de digitalização, de marketing, de comunicação, tá, eu não vou questionar aí a decisão, executiva de ninguém, quem sou eu, mas assim, tem muitas coisas no metaverso que não agregam nada, que é só para falar que tá, Uhum. mas tem Sim. coisas que sim podem agregar. Por exemplo, simulações. Imagina o seguinte, que eu tenha uma cidade dentro do metaverso, cria a minha cidade. Empresas, Hum. pessoas, tá todo mundo ali. E aí eu simulo lançamentos de produtos para saber como é a reação das pessoas. Isso pode ser muito mais barato do que Hum. fazer POC. Então percebe que tem aplicações práticas que podem ser interessantes. Tem Sim. muita coisa que não serve para nada, que é só para falar que tá. Eu vi uma notícia recente que a nova geração, a que foi depois de mim, ela tá utilizando o TikTok, ela tá substituindo o Google pelo TikTok, porque realmente o TikTok tem uma busca e ela é muito boa realmente, tem que concordar. Então, os jovens, eles estão substituindo aquela busca tradicional por texto por vídeo. Então você pesquisa lá o que é tal, 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 vai aparecer vários vídeos. E isso é preocupante pra tu, tu acha? A questão das novas gerações, vou separar essa pergunta em 2 partes aí, mas assim, a questão das novas gerações é algo que todo mundo, todo profissional e toda empresa deveria estar
ligada. Hoje em dia, mas já é sabido, todo mundo já sabe disso, que temos 4 gerações simultâneas no mercado de trabalho, pela primeira vez na história, tá. Nunca houve 4 gerações. Uhum, E a gente tem que saber lidar com isso, porque gerações não são nem melhores nem piores, são diferentes e sempre foram diferentes, sempre foram diferentes. Então, saber lidar com isso e extrair o melhor de cada geração é um desafio para essas empresas, uhum, e a gente ajuda nisso. Bem, então a questão da multigeracionalidade nas empresas é um ponto importante. O segundo ponto importante que você falou, as formas de busca, as formas, eh eh, não é que seja preocupante a forma de busca, você buscar no TikTok ou buscar em qualquer outro lugar não tem uhum. problema, o preocupante são as fontes. É, exatamente. Porque assim, no TikTok tem informações sérias, boas, mas tem um Sim, monte de sim, sim, bobagem. sim. E tem gente que usa só para Aham. lazer e para fazer, né, então Uhum, assim, então o que acontece é, a nossa geração, a sua geração, a do meu filho, da minha filha, seja capaz de ter pensamento crítico, de ter discernimento para buscar uma informação, buscar a veracidade dessa informação, o quão fidedigna ela é, beber de várias fontes, e o TikTok pode ser uhum. uma delas. Sim, sim. Pensar que o TikTok é a fonte da sabedoria universal e tudo está lá, Uhum. perigoso. Mas assim como é perigoso pensar que o Facebook, o Instagram, o LinkedIn, o Google ou qualquer outra tecnologia. É mais, também não era saudável acreditar que a Barça, e aí eu vou falar só, é uma referência só para quem tem mais de 45, 50 anos, a Barça que era uma enciclopédia muito famosa, ou a enciclopédia britânica, são as Hã. enciclopédias que antes a gente pesquisava nas bibliotecas, buscar numa única fonte também não era saudável. Ah, Sim. mas o que estava numa enciclopédia era amplamente, profundamente verificado e tal. Sim, era. Uhum. Mas mesmo assim é uma única visão. E há quanto tempo Importante. aquilo estava ali, né? Exato. Quantos anos aquilo estava ali? Então, e que não foi atualizado, então assim, é importante Uhum. beber de várias fontes sempre, sempre. E fontes um pouco sérias, Sim, né, sim, assim, sim, sim. pô, se eu quero me divertir, eu assisto algum vídeo no YouTube ou no Uhum. TikTok, onde seja, de qualquer youtuber que faz alguma graça lá. Ah, tá bom. Mas se eu quero buscar e pesquisar uma informação séria, eu tenho que buscar em livros, eu tenho que buscar Isso. em pessoas com autoridade, porque senão e nunca em uma só, nunca em uma só. Essa é a minha visão, pelo menos é o que eu faço e é o que eu transmiti para os meus filhos. Márcio, quero saber o que tu como tu espera que a nossa sociedade estará daqui 10 anos e como você quer que ela esteja, numa visão mais realista, né? Assim, como eu espero que ela seja uma sociedade mais equânime, mais justa e principalmente mais consciente. E para isso eu trabalho todo santo dia, de domingo a domingo, literalmente, desde há 6 há 7 anos, quando eu criei a BNSK. Todo santo dia muda a quantidade, mas todo dia, com o propósito de vida, eu faço algo pela BNSK, pela tecno-humanização, para construir uma sociedade melhor. Então, de alguma forma, eu estou tentando fazer com que, a sociedade seja melhor através de uma metodologia. De transformação organizacional e agora de cursos também. Se eu tivesse essa resposta para você de como eu acho que vai ser, eu ia ter que declinar o teu convite, eu não estaria aqui conversando com você, eu estaria, fazendo outras coisas, porque teria encontrado a galinha dos ovos de ouro. Sim, sim, É a sim, sim, resposta do sim. milhão. Uhum. Mas assim, eu sinceramente eu acredito que essa nova geração ela é um pouco mais preocupada e consciente,
em relação a questões de sustentabilidade e são mais conscientes em relação à diversidade. Os caminhos que eles Sim. buscam para poder fazer isso valer, para valer a sua visão e a sua opinião, talvez não sejam os mais adequados, né. Todo o movimento, eh, ele é ele tem momentos de extremos, né, é como, Uhum. u uma mola que você pressiona por muito tempo e quando você solta ela dispara, mas depois ela entra ou como um pêndulo, né, quando você segura de um lado só por muito tempo, quando você solta ele vai no outro extremo, depois ele volta e volta, Uhum. ele acaba parando no meio, no equilíbrio. Então a gente vai encontrar o equilíbrio para as questões de diversidade, cuidado e inclusão, a gente vai encontrar um equilíbrio para questões de sustentabilidade, porque eu não posso não consumir nada, porque eu não morro de inanição, mas eu não posso consumir como eu estou consumindo hoje, então a gente tem que buscar um equilíbrio. Tudo isso é um processo, e eu acho que a gente vai, melhorar em relação a esses pontos, a esses aspectos, nos próximos 10 anos. Uhum. Mesmo que seja por interesse econômico, mas vamos melhorar, não por conscientização, mas vamos melhorar. Agora, tem muita coisa ainda para melhorar, além disso? Muita, muito, temos muito trabalho. A parte positiva Muito trabalho. é que temos trabalho. Eu me sinto muito realizado e muito satisfeito por, de alguma forma, dar a minha pequena contribuição e Uhum. principalmente isso eu faço, não só de uma forma altruísta, mas com interesse próprio, que é educar os meus filhos. Sim, Meu com é certeza. dar exemplo, é dar exemplo e educar os meus filhos. Pra quem se interessou, você tá com seus livros aí pra dar uma ou então se não tiver, fala Tô sim, cada eu um, posso dá um breve levantar e pegar? resumo. Pode, pode O sim. meu primeiro livro é esse aqui, Aprenda a Criar Riqueza Sem Gerar Miséria com a Tecnomanização. Esse livro é uma introdução à filosofia, conceito e à própria metodologia da tecnomanização, né. Meu segundo livro é esse aqui, O que Uhum. vai acontecer após o ano que não aconteceu. No início da pandemia eu, me perguntava, a gente sabe que quando uma pessoa sofre um evento de alto impacto na vida, um acidente, uma doença grave, uma perda grave, ela muda a forma de ver a vida, muda a forma de ver as coisas, muda Uhum. prioridades, até escala de valores. A pergunta é: será que quando uma pessoa sofre um evento de alto impacto coletivo, social, como uma pandemia, ela também muda? Então, eh eh, Uhum. estudei 3 eventos de alto impacto do passado, gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, e 11 de setembro, 3 eventos de naturezas diferentes. Convidei 11 especialistas, historiador, economista, cientista social, neurocientista, biólogos, especialista em aprendizagem, mindset, um monte de gente super boa que está nesse livro, que Uhum. trabalharam comigo. E como 2020 ficou conhecido como o ano que não aconteceu, Uhum. a gente, após estudar esses eventos, ver se tinha padrão, se dava para replicar pós-Covid e tal, eu dou a minha humilde visão sobre o que vai acontecer após o ano que não aconteceu. E o terceiro Uhum. livro, que foi s recente, eh, lançamento, semana passada, é esse aqui, O Matuto Corporativo. Sim. Esse é a história de um jovem matuto do campo, um caipira, que acaba virando assistente do CEO de uma grande empresa, e ele dá a sua visão sobre o mundo corporativo, uma visão simples, pragmática, mas com muita sabedoria popular e coloca em xeque os executivos da empresa. Esse último ele é mais ficção? Não, eu utilizei personagens, eu utilizei Ah, a sim, sim, sim. né, é um conto realista, mas falando do mundo Uhum. corporativo. E nele, ao final de cada capítulo, o matuto faz um questionamento, em muitos casos ácido, questionando o Hum. status quo, questionando as hipocrisias do mundo corporativo, e eu convidei executivos para responder as perguntas do matuto. Em cada capítulo tem um executivo. Interessante. E no final
da resposta do executivo, tem um QR Code que leva para o podcast do Matuto, onde eu conversei com Ah, esses executivos. legal. Então é um livro bem interativo, Para o ter uma Matuto visão mais ampla, né? exato, exato, não quero só a minha Uhum. visão. Assim Sim, como eu sim. disse que a gente não pode pesquisar em uma única fonte, eu não quero que as pessoas acreditem que eu Uhum. tenho verdades absolutas, porque eu não tenho, e ninguém tem, então é Sim. importante a gente ter essas visões. Esse livro do Matuto Corporativo, eles vão ser 3 volumes, tá, ele vai ser uma trilogia, Ó, esse é o primeiro informação volume. exclusiva. É uma Informação informação exclusiva, exclusiva. vai ser 3 volumes, o primeiro foi publicado essa semana, sábado eu já comecei, os outros 2 já estão escritos na minha cabeça, então agora eu só Ah, preciso sim. pôr no papel, que não é tão simples. Tem site, Os né, tem uma tem, plataforma e tem um tal. site, então e a nossa plataforma, a BNSK University, ela está no nosso site, que é www.bensky.net, e aí talvez na Vou edição você colocar possa aqui pôr embaixo. por aí. Aí tem as comunidades internas ali, dentro da plataforma de EAD a gente está criando uma comunidade nova agora, que em breve vai estar disponível, mas hoje a gente já tem grupos de WhatsApp, tem grupos de Telegram e tal, para as pessoas interagirem, os tecnomanistas interagirem, tá. Pois, Márcio, muito bom falar contigo. É sempre bom, né, ter por perto pessoas que, de alguma forma, se movem, né, a ter uma sociedade melhor, mais equilibrada e tal. Prazer foi meu, eu não aspiro mudar o mundo não, mas eu aspiro dentro do meu âmbito de atuação, na proximidade, os Sim, sim, próximos, sim. mudar a minha realidade e das pessoas que estão à minha volta, para um mundo melhor. Foi um prazer enorme conversar com você, apoiar o canal, apoiar o podcast e tomara que daqui a algum tempo esteja na lista dos podcasts mais ouvidos do país. Muito obrigado você que ficou aí acompanhando. Valeu e até mais.